Boa noite. Sejamos todos abraçados por esse calorzinho que é de Jesus, né? Esse sol das nossas vidas. Recebam também as nossas boas vibrações, os nossos irmãos que nos assistem pela TV Comunhão, nos acompanham pelas mídias sociais. O nosso tema desse fim de tarde é falar sobre o ano novo que se aproxima, né? E afinal, ano novo é vida nova? É uma pergunta que nós nos fazemos, né? Mas eu tenho muita curiosidade com as coisas da história. Então eu queria compartilhar um pouquinho, uma passagem bem rasa, um pouco pela história da humanidade, porque quando nós estudávamos esse tema, veio o questionamento assim, mas de onde surgiu o Ano Novo? Como é que ele surgiu? E para aqueles que já conhecem um pouco dessa trajetória, me permitam passar bem rápido pelas pesquisas, pelos estudos que nós pudemos coletar para compartilhar aqui com vocês. Conta a história que por volta, ali próximo aos anos 11.000 a.C., o modo de vida dos caçadores estava no auge, né, que era a caça, alimentar-se da proteína humana. E o grande predador era o homem. E o homem tinha uma arma muito especial, que era a religião. Mas não religião como nós entendemos nos tempos atuais, mas religião no sentido de acreditar, né? A ideia de acreditar que existe alguma coisa maior, que existe algo além da vida. Essa ideia nata, essa ideia instintiva da nossa alma, que lá no livro dos Espíritos, os Espíritos já explicam e esclarecem a Kardec sobre esse sentimento, instinto em nós da existência de Deus, lá na questão 5 e 6 do livro dos Espíritos. E esse sentimento de que há algo para além da vida, de que há algo superior, né? Fazia com que aqueles ancestrais nossos se relacionassem com as coisas que eles não sabiam explicar de uma forma diferente do que nós hoje nos tempos atuais. Por serem assim, comum entre eles algumas ideias disso que eles chamavam de religião, né, de acreditar em algo para além deles próprios, isso tornava alguns grupos muito coesos, em tribos. Só que tribos muito pequenas, porque para se alimentar de animais, aquelas tribos elas tinham no máximo de 100 a 150 pessoas. E essas tribos compartilhavam ritos espirituais e crenças em algumas divindades, cada uma criada por aquela tribo. Bom, agora, naquela época, né, unidos e cada vez mais habilidosos na arte da caça, os Homo sapiens tinham virado os maiores predadores que a Terra já havia conhecido. E era um momento de grande euforia entre aqueles Homo sapiens. Mas a caça indiscriminada tinha diminuído muito a quantidade de animais selvagens disponíveis para alimentar aquelas tribos. E para agravar a situação, houve um pequeno aquecimento global que fez com que rareasse ainda mais as boas presas. Então, viveu-se uma época do auge da caça, com isso a diminuição da oferta de boas presas para alimentar aquela tribo, além do aquecimento, de um pequeno aquecimento global, mas também que levou à morte boas presas. Isso fez com que a oferta de proteína animal diminuísse para alimentar aqueles homens e mulheres, aquelas tribos. Então, a escassez de proteína fez com que entrasse em xeque o modo de vida dos nossos avós caçadores. Mas isso não aconteceu de uma forma linear, foi acontecendo aos poucos, numa tribo, em outra. Isso foi se dando de forma heterogênea, em momentos diferenciados. Mas o que fazer para sair dessa crise? Como resolver esse problema? Então, lá,
nos anos 11.000 antes de Cristo, aqueles homens, então caçadores, decidiram cultivar sementes e esperá-las crescer. Esse era um jeito de conseguir que as calorias que a caça não tinha mais condição de fornecer. Só que aí veio uma grande surpresa. Eles perceberam que com essa nova técnica, a da agricultura, a de cultivar sementes, esse cultivo permitia sustentar 10 a 100 vezes mais pessoas do que a caça. Então, aquelas tribos que eram pequenas foram começando a ficar maiores, porque era possível alimentar mais pessoas. E aquelas pessoas também se reproduziram, se multiplicaram, aqueles grupos cresceram. Mas eles só conseguiram fazer isso porque eles inventaram um novo Deus, o calendário. No culto da passagem dos dias, esperando as sementes darem fruto, a humanidade descobriu um ótimo método para saber as épocas certas de plantar. A época de arar a terra, a época de semear, a época de esperar, a época de colher e a época de começar um novo ciclo. E essa técnica foi possível a partir da observação da posição das estrelas e da trajetória do Sol ao longo do ano. Fazer a leitura do céu era tão essencial para a agricultura que os povos de todos os cantos do mundo aprenderam isso, cedo ou tarde. E assim dominaram algo que parecia sobrenatural, os ciclos do tempo. Mas aí eles criaram uma nova divindade, o céu, onde repousavam as estrelas e o sol. Ao divinizar as colheitas, nossos ancestrais imprimiram na cultura humana a ideia de que a própria vida humana se renova a cada ano. E era importante festejar essas renovações. Era fundamental comemorar, porque era a comemoração de continuar vivos, de terem vencido aquela crise lá atrás. Então, ao divinizar as colheitas, os nossos ancestrais imprimiram na nossa cultura a ideia de que a nossa própria vida se renova a cada ano. Olha só, assim, o Ano Novo é uma das festas que marca essa renovação. Dando um salto na história da humanidade, chegamos ao século VII a.C. O ano possuía, àquela época, 10 meses lunares, que se iniciava em março. Esse sistema, que havia sido adotado pelos egípcios anteriormente, acabava não sendo muito eficaz. Isso porque o ritmo dos meses não se ajustava ao ritmo das estações do ano. E isso prejudicava sobremaneira a atividade da agricultura. Então, o segundo rei de Roma, Numa Pompilium, resolveu fazer algumas alterações. E ele acrescentou o 11º mês e o 12º. O 11º mês, o Ianários, janeiro. E o 12º, o Februários, fevereiro. Então, lá, no século VII a.C., nós vamos ter acrescido ao calendário
2 meses. Então, passa-se de 10 para 12 meses. Todos os anos, e isso se instituiu ao longo dos séculos, mas, ainda assim, o ano romano continuou começando em março, até 153 anos antes de Cristo. Em março, nessa época, havia em Roma uma tradição de indicar, de nomear pelo Senado os cônsules. Era uma promoção, aqueles que seriam promovidos a cônsul, nessa época do início do ano. No ano de 153, havia uma guerra em curso em Roma. Então, o general Quinto Fúvio pediu ao Senado que mudasse a data de nomeação desses cônsules. Deixou de ser em março e passou a ser em janeiro. E o Senado atendeu o pedido feito. E esse novo esquema do calendário acabou sendo adotado. E depois de muito estudo, alterou-se o calendário de Roma, que passou a chamar-se o calendário juliano, de 12 meses, em homenagem a Júlio César. Mas mesmo com a mudança do calendário de 10 para 12 meses, quase o mundo inteiro ainda comemorava a virada do ano, a renovação, o tempo do recomeço, na data de 25 de março, que era a data preferida por muitos povos. Só depois de muitos séculos é que passou a ser no dia 1º de janeiro. Exatamente no século XVI, quando o Reino da Espanha adotou o 1º de janeiro como a data de início do ano. E com o passar do tempo, isso foi se alastrando pelo Ocidente, concluindo assim que a comemoração do Ano Novo, em 1º de janeiro, ela é muito recente, ela é muito próxima e remonta poucos séculos atrás. Além disso, grande parte do mundo, outros povos, celebram esse Ano Novo em outras datas. Por que trazer isso? Para nós pensarmos um pouco na história dos nossos ancestrais e na própria história humana, na construção disso que nós chamamos de organização do tempo, com uma simbologia muito marcante do arar a terra, cuidar da terra, permitir que se semeie, cuidar da semeadura, colher e recomeçar. Trazendo esse simbolismo para a vida humana. E depois, por uma organização humana, acertar esse tempo, uma construção humana. Mas afinal, esse ano novo representa realmente vida nova? Nós já nos fizemos essa pergunta? Façamos agora. É vida nova? É vida que recomeça? Será que a simples mudança do calendário define um modo diferente de viver? Um modo de viver diferente para melhor? É claro que a mudança é da lei divina. Nós vivemos mergulhados nesse processo de impermanência. Nós estamos em mudança o tempo todo. O nosso corpo vive em mudança. Ontem nós conversávamos com meus filhos, estavam falando sobre isso, da nossa mudança interna, né? As nossas células que se renovam, a nossa pele. Se nós nos olharmos numa foto de 5 anos atrás e agora, nós vamos ver o quanto nós vamos nos modificando. Nós olhamos para a natureza aqui em Brasília, esses tempos, tudo tão verde, tão vivo, e com o passar do tempo vem a seca, o aspecto se modifica. Nós estamos inseridos nesse mundo de mudança, de impermanência. E o Espiritismo, por sua vez, nos ensina que nós estamos sujeitos, submetidos à lei do progresso.
uma das leis naturais, uma das leis divinas, registrada lá na terceira parte do livro dos Espíritos. E essa lei nos permite, e lendo lá no livro dos Espíritos, nos permite perceber a progressão espiritual que nós podemos empreender como seres perfectíveis que somos. Ainda não somos perfeitos, mas temos condições de alcançar essa perfeição relativa. E nesse processo estamos em constante mudança. Assim também é o mundo material em que vivemos. Nós estamos num dinâmico processo de crescimento, a partir das aprendizagens que somos capazes de realizar aqui neste planeta, passando pelas experiências e pelas convivências das mais diversas, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista intelectual. Emmanuel nos afirma o seguinte: lembremos-nos que o ano em retorno é novo dia e convoca-nos para a execução de velhas promessas que ainda não tivemos a coragem de cumprir. E aqui Emmanuel nos traz uma reflexão sobre algo que não acontece conosco. Nós não fazemos promessas para o ano que vai começar, né? Isso é só com os outros, a gente não faz isso. E às vezes passamos o ano inteiro e nos esquecemos desses compromissos, dessas promessas. E agora nós estamos nessa fase, né, de renovar essas promessas. E ele nos convida a pensar nisso. Que cada dia e cada ano é um convite para realizarmos essas velhas promessas. Ou nós vamos chegar ao longo da nossa caminhada colecionando promessas não cumpridas. E muitas vezes promessas, compromissos que nós assumimos conosco mesmo, que tem a ver com a nossa melhoria, com a nossa mudança. E que nós vamos deixando para depois, para depois, para depois. E nos enchemos de energia nessa época para renová-las, sem o mesmo movimento e o mesmo esforço para executá-las, para dar cumprimento a esses planos. Mas nós temos uma proposta para fazer a todos aqui presentes, para que nós possamos olhar para a nossa vida como uma oportunidade que Deus nos dá para executar essas promessas, essas velhas promessas, que por uma razão ou outra nós ainda não tivemos coragem de realizar. E para realizar essas promessas é importante que nós alimentemos a esperança, mas a esperança operosa. Esperar agindo, e agindo agora, para que a nova criatura que nós queremos fazer nascer em nós, aproveite cada passo que der para se tornar uma nova flor no jardim da vida. Para que nós possamos realizar isso, nós trazemos aqui uma reflexão da doutrina, que é o seguinte: a nossa vida ela é única. A nossa vida ela é uma só. A nossa vida, nós damos continuidade a ela em experiências na carne e fora da carne. Então, nós vamos tendo experiências encarnados e experiências como espíritos na erraticidade, aguardando a oportunidade de uma nova encarnação. Mas a vida é um contínuo. As nossas experiências que vão mudando de cenário. E nós vamos acumulando essas experiências que vão nos ajudar a ir colhendo as sementes que nós estamos a selecionar para o plantio que nós estamos a fazer. Mas a vida, ela é uma só. A forma humana de representar os ciclos da vida é que nos traz um sentimento de esperança. Porque nós vimos que essa organização do tempo
dessa forma, é uma organização humana. Mas ela traz para nós, em sua essência, o sentimento da esperança. A esperança como esperar operoso. A mesma esperança a que Abigail, lá no livro Paulo e Estevão, recomenda a Paulo quando ele está nos momentos dele de dificuldade. O esperar do verbo esperançar, como diz Mário Sérgio Cortella. A esperança ativa, a exemplo da gestação. A gestante aguarda, espera, mas o trabalho continua sendo feito para a organização material e física daquele ser em formação. Aguardando, sim, mas ativamente no trabalho. Aguardar o processo, a vida. Mas nós vamos tentando, nós vamos fazendo a nossa parte, nós vamos realizando os nossos projetos ou tentando e nos esforçando, até que as sementes que nós vamos separando possam ser plantadas no jardim das nossas vidas e possam ser colhidas. E o processo recomeça em novas experiências, em novas sementes, sejam elas de dificuldade, sejam elas de adversidade, sejam elas de transformação da paciência, da tolerância, do cuidado com o outro, da empatia, para que a gente possa ir escolhendo essas sementes e renovando esse plantio em nós para ir consolidando num terreno adubado, num terreno firme, esses aprendizados que essas diversas experiências vão ajudando a nos tornar seres perfeitos relativamente, como podemos nos tornar. Alírio de Cerqueira afirma que a esperança é a virtude que permite realizar em nós todos os esforços necessários, de forma contínua, sistemática, de forma paciente e perseverante nas nossas ações, confiante de que essas ações produzirão frutos doces e perfumados de virtudes essenciais. Olha o símbolo da cultura da terra, impregnado em nós. E quem aprendeu a paciência sabe guardar o coração em paz. Porque se nós aprendemos que a vida se renova, que há uma possibilidade de recomeço, nós também temos a oportunidade de aprender que tudo tem o seu tempo, que tudo tem a sua hora, que tudo tem um momento de florescer, para que não colhamos frutos verdes, para que não estejamos enfraquecidos diante da experiência do mundo. E por isso o convite para nós nesses momentos que se aproximam da comemoração humana do término de um ciclo e o começo de um novo ciclo. Na revista O Reformador, Carlos Augusto faz um convite para nós. Que nós possamos elaborar um projeto de vida para executá-lo ao longo de todo o ano. E assim, que em janeiro nós possamos projetar para nós a coragem de assumir os desafios. Os desafios para mudar aquilo que precisa ser modificado em nós. Para isso é importante dedicarmos no mês de janeiro ao nosso autoconhecimento. O que em mim precisa ser modificado? O que em mim ainda precisa ser transformado? O que em mim ainda precisa ser fortalecido? Em fevereiro, nós temos o convite de assumirmos os nossos compromissos. Os compromissos no lar, os compromissos no trabalho,
os compromissos do mundo material, os compromissos na casa religiosa onde nós nos vinculamos. Num esforço continuado de assumirmos o desafio das mudanças que precisam ser realizadas em nós. Em março, quem sabe possamos trabalhar em nós a paciência. É necessário que tenhamos paciência para enfrentar o inverno, os desafios que virão. Em abril, por exemplo, poderemos nos dedicar à preparação para enfrentarmos o inesperado. É o convite ao recolhimento. Para isso, é necessário que nos amparemos na prece, no hábito da meditação, na bênção da serenidade e, novamente, no conhecimento das nossas próprias forças, das nossas próprias potencialidades, dos nossos próprios recursos. Maio, podemos exercitar a fé e a esperança. Em junho nós podemos renovar em nós a persistência. Olharmos no espelho e dizer, sim, eu sou capaz. Eu não vou desistir diante das adversidades, diante dos desafios, diante dos ventos fortes do inverno, diante dos tempos de recolhimento. Eu vou persistir, eu vou perseverar. Julho será o mês da sensibilidade, um mês que nos oportuniza desvendarmos os infortúnios ocultos daqueles que caminham conosco e exercitarmos a beneficência. Olharmos para o outro e reconhecer naquele sorriso social um pedido de socorro, um pedido de acolhimento, um pedido de ajuda. Quantas vezes nós convivemos com pessoas que carregam as suas cruzes ao nosso lado e nós não percebemos, porque ainda não deixamos semear, não semeamos em nós e não deixamos florescer o sentimento da empatia, da compaixão. Em julho nós somos então convidados nesse projeto de vida a desenvolver em nós a sensibilidade. Em agosto, abrirmos-nos para o novo, para a nova mulher, para o novo homem, na luta permanente e constante do que ainda há velho em nós. Velho no sentido daquilo que precisa ser transformado e evangelizado. Velho no sentido daquilo que eu já percebo que eu posso modificar, que eu posso fazer diferente. Abrirmos-nos para o novo homem e para a nova mulher. Para setembro, acionaremos em nós a potência da vontade, nos passos decisivos da nossa transformação pessoal. Realizar em nós as mudanças que já podemos realizar, fortalecendo a nossa vontade. Em outubro nos aguarda para tratarmos das nossas doenças. Quem nos cura somos nós mesmos. As nossas doenças da alma e do corpo são tratadas por cada um de nós. Somos nós que temos o remédio. Transformado, alicerçado nas colheitas que temos feito de paciência, de perseverança, de coragem, de dignidade, de fraternidade, de humildade, de amor. Novembro. Em novembro, nós abriremos os canais do nosso espírito, tanto para dar quanto para receber. Relembrando em nós o
quanto nós ganhamos muito mais quando damos. Essa é a matemática especial do Espírito. Quanto mais nós nos doamos e entregamos o que há de melhor em nós, mais essas virtudes se multiplicam em nós e ajudam a iluminar o caminho daqueles que caminham conosco. Finalmente, no mês de dezembro, faremos uma autoavaliação, como essa que estamos fazendo nos tempos de hoje. E Emmanuel nos diz, recolhendo-nos, veremos o limite de tudo que nos cerca. Expandindo-nos, reconheceremos o infinito que nos envolve. O que é isso? Fazendo a autoavaliação, vamos perceber o quanto ainda podemos caminhar. Mas também sejamos verdadeiros conosco, olhando para nós e vendo o quanto nós já caminhamos. Nós hoje estamos aqui nesse fim de tarde, refletindo sobre as coisas boas para a nossa alma. Mas há tempos atrás, isso não nos era tão prazeroso. Quanto nós já caminhamos, quanto nós já conseguimos modificar em nós. É tudo que podemos fazer? Não, ainda não é. Podemos fazer muito mais, mas já caminhamos. E renovamos aí em nós o compromisso de recomeçar, de refazer, como a oportunidade que a vida nos dá a cada dia para recomeçarmos. Nós ainda estamos vivendo as doces e excelsas vibrações do Natal. E a sabedoria da vida nos diz o quanto é rica essa forma que nós vamos nos organizando. Primeiro nós celebramos a renovação, o renascimento espiritual. Jesus em nós, no dia 25 de dezembro. Algum tempo depois, nós celebramos a renovação do tempo material. Reforçando o convite do Pai, buscai primeiro o reino de Deus. Então, a própria organização humana nos faz esse convite de renovarmos-nos primeiro espiritualmente na celebração natalina. E agora, próximo ao dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, a renovação do tempo material. A alegria da renovação é essa simbologia do ano novo. Essa mesma alegria que nos afirma Casimiro Cunha. Entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre uma nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem o sabor de aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura, à espera resignado o teu quinhão da ventura. Considera, sobretudo, que precisas, doravante, encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante. Sê na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueça deste conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão. Vive apenas no trabalho da tua renovação.
Quem se esforça de verdade, sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres, sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda a fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Façamos agora a nossa prece para que possamos continuar envolvidos nessas boas e calorosas vibrações de Jesus. E que cada um possa buscar a figura do Mestre como a concebe. E percebê-lo diante de ti, lhe estendendo a mão e lhe convidando. Vem, meu irmão, vem comigo, porque eu sigo ao teu lado todo o tempo. Mestre querido, ajude-nos a manter em nossos corações vivo a certeza de que estás sempre ao nosso lado. E nesse momento que aqui na Terra estamos próximos a celebrar um novo ano, um novo tempo, que o nosso coração se encha de esperança, de coragem, para vivermos cada dia como uma nova oportunidade, para fazermos melhor, para repararmos os nossos equívocos, para reconstruirmos aquilo que em alguns momentos a nossa ignorância e o nosso desatino foi capaz de destruir. Ajude-nos, Mestre, a ser luz no nosso lar. Ajude-nos a ser luz no nosso ambiente de trabalho, nos grupos sociais em que frequentamos. Ajude-nos a ser amor, a ser concórdia, a ser alegria, a ser justiça. E para isso nos dediquemos, cada dia da nossa existência, cultivar em nossos corações essas virtudes. Envolve com teu amor os nossos entes queridos, os nossos familiares, e envolve de forma especial aqueles irmãos que ainda não aprendemos a amar. Que nesses dias possamos ir exercitando a alegria da fraternidade, de todos irmanados nesse teu amor, nessa tua presença, para que possamos, Senhor, nos fortalecer no desejo sincero de sermos hoje, agora, um pouco melhores do que fomos há poucos instantes. Abençoa-nos no retorno aos nossos lares, abençoa cada irmão desencarnado aqui presente e permaneça conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja.